A Deus, nesta manhã, bendizemos, enaltecemos o nome do Senhor. Hoje são 24 de julho de 2022, né? Esse tempo especial, tempo abençoado. Alguns anos atrás, a gente acompanhou o crescimento de muitas crianças. Hoje, anos depois, a gente olha para trás e vê que essas crianças se tornaram mulheres, né? E muitas delas já estão vivendo esse processo de casamento, de filhos, coisa linda que vai acontecendo no seio da igreja ao longo dos anos. Quero repartir com vocês um texto, estar aqui em Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo 9. O versículo vai ser apenas o versículo de número 9. Mateus 9, versículo 9. É um resumo aqui sobre o chamado de Mateus, né? O momento que marca a história deste homem. E a partir de então, a sua vida, ela nunca mais foi assim a mesma. Mudanças extraordinárias vividas por este homem. Capítulo 9, versículo de número 9. Assentados mesmo, vamos fazer a leitura do texto. Nos diz então a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pai bendito, mais uma vez, nós colocamos a nossa vida, a vida da tua igreja, a tua igreja que está presente neste lugar, a tua igreja que está conectada conosco pela rede social. Nós rogamos para que a boa mão do Senhor seja sobre esse mover da palavra do Senhor. De maneira, ó Deus, que tenhamos liberdade nesse ambiente espiritual, para poder assim repartir a porção da tua palavra, e que a tua palavra encontre o caminho do nosso coração, e que gere mudanças, e que gere transformações, e que possamos sair daqui refletindo o que de fato tem relevância em nós, para nós e através de nós. Assim nós oramos, agradecidos sim hoje e sempre, porque em Cristo o Senhor ouve a nossa oração. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus pela palavra lida do Senhor, né? Nós podemos, e é muito comum isso, ano após ano, o desejo extraordinário que permeia o nosso coração conforme as nossas necessidades. Anos após anos, vivemos desafios de viver algo novo, de viver algo extraordinário. Essa é uma das grandes expectativas que anos após anos nós vamos alimentando, na esperança que cultivamos por meio da fé na pessoa de Cristo, por meio das Escrituras. Cremos que coisas extraordinárias que já têm acontecido, na verdade, pode continuar acontecendo em tantas outras áreas da nossa vida.
Então, essa é a expectativa que ainda temos para este ano de 2022. Mas é importante também, queridos, é importante, vez outra, pararmos e refletirmos um pouco. Uma reflexão introspectiva em relação à nossa vida, em relação aos valores que vamos carregando no nosso coração, na nossa mente, no nosso emocional. Pararmos e vermos de fato aquilo que de fato a gente pode continuar carregando. Ou aquilo que de fato a gente tem que excluir da nossa vida para ser uma somatória de possibilidades de vivermos algo extraordinário em áreas que nós almejamos tanto no nosso coração, na nossa vida, na vida profissional, na vida familiar. Ou por que não dizer em todas as esferas da nossa vida. Há uma expectativa sempre de algo novo, de algo extraordinário, de algo que possa marcar a nossa vida, conforme a nossa necessidade, naquilo que nós deslumbramos sempre, daquilo que aperta o nosso coração. Então, refletir é algo saudável, fazer uma introspectiva, do que tem dado certo, do que não tem dado certo, do que eu posso considerar, do que eu posso excluir, podar na minha vida para que possa florescer um novo momento, em novas estações, e que esses frutos possam ser colhidos em algum momento. Esse é um momento aqui que marca a vida deste homem, chamado Levi Mateus, o nome desde a infância. Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Levi, aquele que está atado, aquele que está unido a alguma coisa ou a alguém. É os dois nomes que carregava na identidade deste homem, por nome conhecidamente Mateus. Mas quando você tem um olhar no Evangelho que segundo escreveu Marcos, no Evangelho que segundo escreveu Lucas, então compreendemos que não era apenas o único nome, mas ele era... A sua identidade era carregada por um outro nome que era Levi. Aquele que está junto, aquele que está unido a alguma coisa ou a alguém. Então podemos ver na história deste homem chamado Mateus, que pode em algum momento se misturar com a nossa história. Que pode, em algum momento, nas entrelinhas, ter um olhar também em situações na nossa história. E quando nós olhamos, o versículo está dizendo justamente que, partindo Jesus dali, Partindo Jesus dali, então, ele viu um homem por nome Mateus. Partindo da onde? Ele estava em um culto acontecendo em uma casa. Se você volta um pouco antes, tem esse relato. E era muita gente, de maneira que traziam-se, amigos, traziam-se alguém na maca, um paralítico, mediante o que eles estão vendo, a casa cheia, dentro, aos redor da casa, e a alternativa era colocar aquele paralítico por cima. E aí eles destelham aquele momento, aquele ambiente, aquele espaço, desce o paralítico ele é
surpreendido pela cura, e o paralítico levanta, baseado na autoridade liberada de Cristo sobre aquela enfermidade, e o paralítico levanta, e o paralítico sai dali festejando. Depois disso, então, ele vai ali nas imediações do porto em Cafarnaum, e aí tem um caminhar da história. Quando olhamos para isso, a primeira lição que eu quero destacar aqui, que depois disso, diz o texto, que ele chama, então, Mateus. Mateus está na coletoria, trabalhando. Isso é a graça que nos busca. A primeira lição que eu encontro aqui é a graça que vem em encontro a nós, aonde nós estamos. A graça de Deus que nos enxerga, a graça de Deus que vai aonde nós estamos. E por certo, estar aqui nesta manhã foi a graça de Deus que mais uma vez nos trouxe a este lugar, irmãos. Porque a graça, ela nos encontra, ela desperta o nosso coração. A graça, ela vem de encontro a nós. E você sabe que logo no início do capítulo aqui de Mateus, do 1 ao 9, ao 10 e vai, tem uns movimentos de Deus acontecendo. Na verdade, os movimentos de Deus aconteceu sempre na história. Na história da criação, na história do povo de Israel, na história da igreja. E no momento oportuno, diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, então na história dos movimentos de Deus, nasce-se Jesus. O verbo de Deus que se faz carne, habita entre nós. Então esta graça, ela vai sendo envolvida em tantos cenários, em tantas famílias. E essa mesma graça que está envolvendo a vida deste homem, é esta mesma graça que envolveu a nossa vida, em tantos cenários, que encontrou a nossa vida em tantos cenários, que nos atraiu. Nesse movimento desta graça de Deus, Deus permite, Deus cria situações para encontrar o nosso coração, irmãos. Para encontrar a nossa vida, para se revelar a nós, para mostrar a nós mesmos a importância, o valor e o potencial que temos, e que podemos ser livres de tantas amarras. Esses movimentos de Deus estão acontecendo aqui. Esses movimentos de Deus acontecem aqui no livro de Mateus. Quando você se depara logo no início, no capítulo 1. No capítulo 1 fala da genealogia de Jesus, fala do nascimento. No capítulo 2 vai falar ali da visita dos magos, que vieram para adorar Jesus, quando eles, guiados pela estrela, tinham a ideia que ali era o nascimento. Então no capítulo 2, esse momento dos magos, né? E também essa sutileza macabro de Herodes vai revelar ali no capítulo 2. Porque é o momento de muita matança de crianças abaixo de 2 anos, porque o alvo dele era encontrar o menino Jesus. A quem pelos magos foi dito, nasceu o rei. Então desperta o coração de Herodes, me fale aonde ele está, assim que vocês encontrar. Porque também quero ir adorá-lo. Na verdade, era uma sutileza macabro, porque a intenção dele era o assassinato, era a morte. E aí ele ordena a morte de crianças abaixo de 2 anos. Com um alvo, com o propósito de poder encontrar a pessoa de Cristo.
No capítulo 2, é esse momento em que o Senhor também se revela, dizendo a este homem, a José, que ele deveria ir para o Egito. Levar Maria, levar o menino, no caso Jesus, e ir para o Egito e ficar lá por um tempo. Quando nós vamos caminhando, vamos entendendo, então, no capítulo 3, é o batismo do Senhor Jesus, e esse período, depois no capítulo 4, esse período no deserto. No capítulo 4 ainda, é o momento de convite do Senhor a alguns discípulos, alguns homens que depois tornaram-se discípulos. No capítulo de número 4 ainda, este momento em que ele está pregando, está curando muitas pessoas. No capítulo 5 ao 7 é o momento do sermão, as bem-aventuranças. No capítulo de número 8 é a cura do leproso, a cura do criado, ou daquele que era o criado que estava enfermo, do centurião. No capítulo 8 é a cura também da sogra de Pedro. E aí a gente vai, irmãos, dando uma olhada. No capítulo também de número 8, é o momento ali da tempestade, que Jesus está no barco e é o momento de calmaria, onde ele dá ordem para aquela tempestade. No capítulo 8 ainda, nós podemos observar que é o momento em que ele vai em encontro ao Gadara, ou ao Gadareno. E aquele momento de libertação daquele homem. Ele volta, e aí é o capítulo 9, é o momento da cura do paralítico, que agora há pouco nós falamos. Mas depois disso, ele está ali, em direção ao porto de Cafarnaum. Nas imediações aonde estava tendo a coleta de impostos. E ele vai ali, irmãos, não é por acaso, ele vai ali propositalmente. Ele vai ali intencionalmente. Ele chega na nossa vida propositalmente, intencionalmente, com um projeto, com um propósito de mudar o nosso destino. De mudar a nossa vida, irmãos. O propósito de Deus para nós não é uma questão de brincadeira, é um propósito de vida que Ele tem para nós, para nos alinhar para esse destino de eternidade com Ele, mas também para nos alinhar para este destino de transformação de caráter. Então esse momento aqui é muito interessante, que ele vai aqui na coletoria de impostos, ali na alfândega, e ali tinha um movimento de gente, gente recebendo, gente pagando imposto, gente cobrando. Mas nesse movimento de gente, ele sabia quem era o alvo para aquele dia. Ele sabia o alvo daquele dia. Ele sabia o alvo desta manhã. Você é o alvo de Deus nesta manhã. Você é o alvo de Deus, a graça de Deus te atrai para transformar a sua vida nesta manhã. E aqui nesse movimento isso acontece. Ele está aqui é a casa do Pai. Ele está aqui é a casa do Pai. Fomos atraídos para este ambiente. Mas nesse primeiro momento, irmãos, esse momento de olhar desta graça de Deus por meio de Cristo, que vai aonde estava este homem. Mas em segundo momento, nós observamos que ele diz, ainda no próprio versículo 9, segue-me, disse Jesus para Mateus, segue-me. Você sabe que receber oportunidades é algo que a gente deve discernir. Porque existem algumas oportunidades que tão cedo acontecerá de novo. Por isso que é importante analisar as oportunidades, olhar as possibilidades do que vai dar certo, do que vai dar errado, e com sabedoria ver se não é o momento de receber aquela oportunidade. Analisar isso. Pois bem, aquele dia era um dia de uma oportunidade, não apenas para ser promovido alguma coisa na empresa. Era a oportunidade, talvez,
daquilo que, talvez daquilo que Mateus vinha alimentando, mas era uma oportunidade extraordinária que não estava provavelmente no contexto da sua vida naquele dia. Mas aquela era a oportunidade de mudar extraordinariamente a vida daquele homem. Então, existem oportunidades que nós precisamos avaliar. Avaliar as oportunidades, e principalmente as oportunidades de alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. Alinhar as nossas vidas com os propósitos de Deus, isso é algo de muita relevância e que precisamos considerar as oportunidades que sempre Ele tem nos dado. Então, nessa oportunidade que nós estamos observando aqui, é uma oportunidade de repaginar a história de Mateus. É uma oportunidade de repaginar a história daquele homem. Repaginar a história é colocar de novo as coisas em ordem. Talvez nesta manhã seja um momento de refletirmos sobre aquilo que de fato tem relevância sobre nós. E repaginar aquilo que de fato merece ser repaginado. Reorganizar a nossa vida. Repaginar a história é viver um novo momento, irmãos, na esfera da nossa vida. A gente não pode viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Lembra no início que eu disse, é preciso parar alguns momentos e refletir, e fazer uma retrospectiva, algo interiorizado, algo que diz respeito aos valores que você vem carregando. Repaginar a vida é reorganizar a nossa vida. Reorganizar a nossa vida na família, reorganizar a nossa vida nas finanças, reorganizar as nossas vidas no casamento, na profissão, mas principalmente reorganizar a nossa vida nos valores eternos, na nossa vida espiritual. Porque no final de tudo, o que fica é aquilo que construímos em Deus e com Deus. Então nós precisamos ter esse olhar de colocar de novo, de repaginar de novo a nossa história. Voltar aos trilhos do alinhamento dos propósitos eternos. Precisamos ter esse olhar, irmãos. Sabe por quê? Nós estamos na casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Aí eu me lembro de Lucas capítulo 15. Pensa em um pai que está na expectativa do retorno do filho. Do filho que decide sair de casa, leva a sua parte, leva a sua herança. Mas o pai está em uma grande expectativa. Então pense comigo, o pai que está na varanda da sua casa, na área da sua casa, todo dia essa expectativa, saindo na varanda, saindo na área, e olhando lá no cercado, lá embaixo, aguardando um dia para o filho voltar. E você sabe o que acontece? Um dia aquele filho volta. E aquele jeito desagunçado, eu acho, se fosse meu pai, ia dizer, gente, ali é o Binho. Aquele jeito desagunçado de andar, de movimentar os braços. Ele que está vindo. E diz o texto, Lucas 15, que o pai sai desesperado.
E vai ao encontro, irmãos. E chega lá no cercado, abraça, beija. Traz o filho para dentro. Ali foi um momento de grande olhar, de compaixão, que mistura na vida daquele filho. E ele traz o filho e diz para os criados, para os servos: olha, pega lá uma roupa nova para ele. Traz um anel para colocar nos seus dedos. Traz sapato para colocar nos seus pés. Mata o novilho. Porque vamos fazer uma grande festa. Porque esse era o filho que estava morto e ele ressuscitou. Este era o filho que estava perdido e ele foi achado de novo. Entende, irmãos? Esse é o sentimento de Deus, não apenas por Mateus da história, mas para os Mateus que estão aqui nesta manhã. Este é o sentimento de Deus para a sua vida. A graça de Deus tem cercado a sua vida para fazer algo novo na sua história, para transformar a sua história. Mas quando nós entendemos isso, precisamos entender, sim, irmãos. Precisamos tomar uma nova decisão para viver algo novo na nossa história. Precisamos tomar uma nova decisão para viver algo que de fato tem sentido para nós. Que tem sentido para nós. Mas ainda no versículo 9, parte C, diz que ele se levantou. Levantou-se para uma nova conotação no seu estilo de vida. Mateus se levanta dali para viver uma nova conotação no seu estilo de vida. O problema de Mateus era seríssimo, irmãos. O problema de Mateus era algo sério. Porque Mateus, ele tinha um problema, né? Na relação ao seu caráter, à sua conduta. O problema de Mateus estava relacionado ao seu caráter, né? À sua credibilidade social, à sua credibilidade religiosa. Na cabeça dos seus compatriotas, ele era o traidor, porque ele trabalhava para os romanos. Pelo fato de ele ser esse traidor, ele não era bem visto. Ele estava vivendo o ostracismo social. Ostracismo social era aquilo que nasceu lá em Atenas. Quando uma pessoa que era do meio público, que estava criando uma situação, para se livrar daquele mutim, para se livrar daquela situação, eles faziam uma ostra em formato de cerâmica, feito com cerâmica, um formato. Colocavam o nome daquela pessoa. Havia uma assembleia, havia uma convocação para votação. E o nome daquela pessoa colocado na ostra, feito de cerâmica, era votado. Quem votasse, pelo menos 6.000 votos. Com 6.000 votos, aquela pessoa, ela era extinta daquele ambiente social. E dependendo do caso, ela era exilada. O ostracismo social é esse momento que Mateus está vivendo na pele. É a rejeição dos próprios compatriotas, dos próprios judeus, do seu povo. Porque para os judeus ele está traindo o seu povo, servindo, sendo funcionário romano. Porque os romanos estavam subjugando os judeus naqueles dias. E ele se aliando, ele estava a favor dos romanos. Por conta disso, ele sofre uma represária, uma rejeição social.
e ele é tido como um pecador. Quando nós olhamos essa história, irmãos, podemos de fato compreender como é difícil essa questão da rejeição, do desprezo, do abandono. Este era um ambiente que estava inserido à vida deste homem. E é claro que trabalhar como cobrador de impostos naqueles dias era uma profissão que ganhava-se muito dinheiro. Tinha lá suas regalias. Mas até que ponto isso vale a pena para nós? Considerar aquilo que ganha e que nos dá e que nos fornece uma estrutura extraordinária na nossa vida, se nos leva a um desprezo. Colocando a própria família dentro deste ambiente, porque por conta disso, a sua família também sofria retaliações. A sua família era odiada no bairro, era odiada em Cafarnaum. Os anos se passam, irmãos. Por que Mateus exerceu isso? Por que Mateus está trabalhando de impostos? Eu não sei. Uma coisa nós sabemos, quando nós abraçamos uma causa profissional, é por necessidade. Há uma necessidade de manutenção pessoal, de manutenção familiar. Mas até que ponto vale a pena segurar isso ao longo dos anos? Com os prejuízos que vão deixando pela estrada. Com a distorção do caráter que vai acontecendo. Com aquilo que vai corrompendo o nosso caráter. Até que ponto vale sustentar isso? Mas sabe de uma coisa? Quando eu olho aqui, o levantar de Mateus é algo libertador, irmãos. Aquele levantar de Mateus é algo libertador. Uma coisa muito simples. Simples quando nós aprendemos, quando nós aceitamos o desafio, quando nós passamos naquela etapa. Quando nós não enfrentamos, se torna tudo difícil, irmãos. Eu tinha maior dificuldade de ir em Campinas, eu, dirigindo. Medo. Medo do trânsito. Medo do povo ficar atrás buzinando, daquela coisa toda. E eu falava, não, eu ia sempre de carona. Outro dia tinha um exame para fazer. O horário eu tinha que pegar cedinho, uma carona para ir. Quando eu acordei era 7h10, ia dar 7h10. A consulta era 8h20. E eu falei, meu Jesus, o que é que eu vou fazer da vida? E eu fiquei naquele dilema. O que é que eu faço? Perco a consulta? Ou eu aceito o desafio de ultrapassar essa barreira? E fiquei naquele, eu falei, sabe de uma, chega hoje esse negócio. Nem que eu não consiga chegar na hora do exame. Mas hoje eu vou romper com isso. Estou cansado desse negócio. Porque tem coisas que não dá para depender de outros. Você tem que fazer uma hora, irmão. Aí eu falei, sabe de um, eu vou trocar de roupa e vou agora. Botei o GPS e falei, já sei onde é que eu tenho que chegar. Eu vou correr o máximo. E fui, irmão. E quando eu chego lá num posto de saúde que precisava. Quando eu chego lá, eu bato uma foto para minha filha, sentadinho lá e falo, onde é que eu estou? Estou aqui para fazer o exame. Você foi com quem? Eu falei, eu vim só. Mas por que não me chamou? Porque hoje era para vir só, porque era algo libertador. Entende, irmãos? E eu fiquei, rapaz, eu saí dali, parece que eu ganhei na loteria. Algo libertador na minha alma, eu saí feliz. Eu falei, meu Deus,
Eu estou em Campinas andando, oh, meu pai, uma coisa tão simples, mas você sabe do que eu estou falando. Tanta coisa nos barra na vida, tanta coisa nos limita na vida, irmãos. E eu saí dali como algo libertador. Aí eu disse cheguei em casa, falei com Márcia, minha filha, é o quê? Vim de Campinas e eu fui de carro. O quê? Eu falei, fui de carro, rompi com isso hoje. Acabou esse negócio na minha vida. Alguns momentos tem que ser assim, irmãos. A gente precisa viver algo libertador. O levantar de Mateus naquele dia era algo libertador. Sabe, a gente alimenta coisas que sabotaram na nossa vida. A gente alimenta coisas que sabotaram. E a gente parece que olhar para a felicidade eu não posso ser feliz, eu não posso conquistar nada. Por quê? Porque ao longo da nossa história, fomos deixando pessoas sabotarem a nossa vida. Essa é uma palavra libertadora para você nesta manhã. É uma palavra profética libertadora para a sua vida, para cadeias que prendem o seu emocional, de coisas que parecem ser tão simples, a gente olha e fala, mas como é tão simples? Os discípulos, no dia seguinte, o Senhor falou, lance a rede, mas como eu vou lançar? A gente passou a noite. Foi a noite, Senhor, e não apanhamos nada. Mas estava ali, já tinha sido algo libertador, o milagre estava ali. Eles tinham que dar outro passo. A gente precisa compreender, irmão, a gente não precisa caminhar na nossa história de vida com aquilo que aprisiona o nosso emocional. Com aquilo que nos deixa cativo, que nos deixa um jugo emocional ao longo da nossa história. Com aquilo que trouxe traumas no nosso emocional. E a gente pega isso, leva para a vida adulta, leva para a vida profissional, leva para construir a família, e a gente continua cheio de fragmentos no nosso emocional. Formata isso hoje. Formata isso nesta manhã em nome de Jesus na sua história. A história do filho pródigo, o pai sempre esteve na casa. O pai sempre esteve aqui. O pai sempre esteve aí. A única pessoa que se afastou disso foi você. Ser livre de cadeias que te prendem. Ele estava há anos ali exercendo aquela profissão. Talvez ele tinha conhecimento de que aquilo era errado, de que aquilo era imoral, de que aquilo desvirtuava o seu caráter, que trazia prejuízo na sua vida, que trazia prejuízo na sua família, mas ele insistia. Talvez porque não tinha forças para sair daquele ambiente mais. Depois de muito tempo trabalhando ali. Até tentava, mas voltava atrás. Teve a vida sabotada, talvez. Procrastinação é algo que a gente precisa vencer. E eu começo a identificar algumas coisas de procrastinação na minha vida. Isso precisa ser vencido. A gente fica protelando tantas coisas na nossa vida que precisa dar chega! Para Mateus, naquele dia era algo libertador. Libertador. Aquilo estava judiando, aquilo estava lhe consumindo por dentro. Porque ele sabia. O despertar da sua consciência apontava que aquilo era errado. E ele ficou muito tempo naquilo. Até que um dia recebeu um empurrão chamado graça. Para mudar completamente a sua história. Sabe, irmãos, olhar a situação, saber da situação que nos prende, que nos machuca, que nos traz dor, que nos traz consequência. É muito bom você analisar, identificar isso.
Mas isso só não resolve. Aqui eu caminho para o fim. Isso só não resolve. O que é preciso então, pastor? O que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso avaliar. Eu estou aqui, eu estou identificando. Mas o que é que eu posso fazer para sair disso? Eu não tenho força, eu não consigo. Está judiando. Carrego a culpa, carrego o constrangimento, carrego a vergonha, carrego a humilhação, mas eu não consigo sair, já identifiquei. Em primeiro lugar, você precisa rever a sua vida em Deus. Isso é libertador. Quando eu falo rever a sua vida em Deus, é você olhar no espelho e ver Deus ao outro lado, sentar e conversar. Isso é libertador, primeira coisa. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2, a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 2, ali o versículo 5 precisamente, o texto vai nos dizer assim, ó, lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caístes. Alimentar o vitimismo na nossa vida é algo que não dá para continuar, irmãos. A autopiedade não dá para continuar. E eu preciso lembrar de onde eu caí. Lembra-te, onde você caiu? O que é que te levou a esse caminho que parece ser sucesso, mas não é? Que te leva a esse ambiente de constrangimento, de culpa, de vergonha e de acusação. Você precisa avaliar isso. Lembra de onde você caiu. Segundo, não apenas lembrar de onde você caiu, mas segundo, arrependa-te. Faça uma conversão naquilo que tem paralisado a sua vida. Esses dias eu estava indo para Conchal. Final de semana passada, pregar lá, Igreja Nazareno. E eu estou indo aqui, conversando com a Márcia. Quando eu olho, eu vejo uma placa assim. Americanas. Eu falei, mas isso não tem nada a ver com Conchal. Eu já tinha passado alguns quilômetros. Vocês sabem o que eu tinha que fazer? Fazer uma conversão. Para voltar e pegar o caminho certo. Para o destino a qual eu estava indo. Arrependimento é você sair da estrada que está te levando para o caminho errado. Faça uma conversão, volte e pegue o caminho de novo. O pai sempre esteve em casa. Abba, Pai, Paizinho querido. Paizinho cheio de compaixão em relação à nossa vida. Queria te convidar a se colocar de pés. E depois o texto diz, volte à prática das primeiras obras. Fundamental isso, irmãos, humildade, quebrantamento, para reconhecer aonde caiu, para se arrepender e para voltar a praticar daquela intimidade, daquela relação que você teve lá atrás, principalmente em Deus. Aquele olhar de santidade em tantas coisas. Humildade, quebrantamento, reconhecimento, pedir ajuda. Tem casos que precisam de profissionais da saúde. Tem casos que está no alcance do seu pastor. Peça ajuda, peça socorro, mas saia daquilo que tem aprisionado a sua vida. Aqui eu finalizo. O
texto diz que ele se levantou. Quando você vai para Lucas, capítulo 5, versículo 8, versículo 28, ele se levantou, Lucas vai dizer, e ele deixou tudo. Não era apenas um levantar, era um levantar de compromisso e comprometimento com aquilo que lhe aprisionava. Ele levantou, Lucas está dizendo, ele levantou e ele deixou tudo e o seguiu. É para cortar pela raiz aquilo que tem aprisionado, irmãos. Parece ser bom, mas não é. Tem judiado. Vale a pena viver assim? Não vale a pena. Não vale a pena. Isso aí é terrível. Aquilo lhe incomodando, tirando sua paz. Vale a pena viver assim? Não. A primeira coisa é a sua conexão com Deus. Segunda coisa, organizar, ver aonde você caiu. Lembra disso, lembra desse momento que te travou. Terceiro, a conversão, o arrependimento. O quarto, a humildade para pedir ajuda, quebrantar-se diante de Deus. O Evangelho tem por objetivo chegar aos níveis mais profundos e de maior necessidade, e gerar mudanças, transformações de dentro para fora nas nossas vidas. E isso é o que o Evangelho pode fazer. Alcançar os níveis mais profundos da nossa alma e da nossa existência. E nos levar a essa conexão com o Pai. Ele não confunde a sua história, querido. Naquele dia tinha outras pessoas com Mateus, mas ele foi ao Mateus. Ele não confunde a sua história com aquele que está ao seu lado. Ele sabe da sua história. Ele sabe dos aperrengues da sua alma. Ele sabe disso. Dos labirintos obscuros da sua alma. Ele sabe daquilo que te traz dor, sofrimento. Ele sabe daquilo que aprisiona o seu emocional. Trava a sua mente. Queria nesta manhã orar com você. Se de repente você quiser vir ao altar, a gente vai orar com esse propósito, com essa finalidade. Você pode fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento ao trono da graça do Pai. Você pode olhar para si próprio, ter um olhar introspectivo da sua própria vida agora. Você que está aqui, você que está em casa, o Evangelho hoje, mais uma vez, vai de encontro à tua vida para transformar o teu coração. É a graça que nos busca, é a graça que nos transforma. Comece a orar nesta manhã. Aproveite este momento, já estamos caminhando para o final. Mas este é o momento, talvez sim, de algo libertador na sua mente. Rejeite isso que tem trazido dor, tem trazido consequências. Talvez você precise de um posicionamento como fez Mateus. Deixou tudo que lhe prendia, tudo que trazia aquele ambiente de cativeiro, de culpa, de constrangimento, e disse um sim para Jesus. Permitiu ser discipulado pelo Senhor Jesus. Permita ser discipulado pela sua palavra, pela palavra de Deus. Pai, nesta manhã, mais uma vez, nós rendemos graças ao Teu nome. Rendemos graças ao Teu nome. E eu sei que algo novo do Senhor está acontecendo neste lugar.
algo novo do Senhor está acontecendo em corações aqui, em cenários de vidas nesse lugar, Senhor. E eu oro nesta manhã e te rogo a tua bênção, algo novo do Senhor, aquilo que vem sendo como sabotagem, ó Deus, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, e que vem desenvolvendo tantas crenças em coisas que o Senhor não tem nada a ver, ó Deus, mas que nos prende ao longo da nossa história. Nesta manhã nós nos unimos em oração e declaramos que cadeias caiam por terra neste lugar, e declaramos a palavra de libertação na casa de oração. Tudo aquilo que amarra a tua igreja, tudo aquilo que amarra a gente neste lugar, Deus traz libertação, libertação de cadeias que prendem tanta gente. Olha nesta manhã, Senhor, e move da tua graça sobre este altar. Move da tua graça sobre este altar. Move da tua graça, ó Deus, sobre a nave da igreja. Que o mover do teu Espírito paire sobre esse lugar, com o propósito de quebrar cadeias. De quebrar cadeias. Deus, que o Espírito do Senhor é que nos convence. Então, nesta manhã, traz isso à tona, Senhor. Algo que seja libertador, para vivermos, ó Deus, uma nova história, para podermos deslanchar na nossa vida. Assim nós oramos, assim nós te bendizemos. Louve o Senhor com esta canção. Faça dessa canção agora a tua oração.